Olha, deslize para ver apresentação em tempo real. Apresentação em tempo real. Não tem ninguém? Poxa, sacanagem, maluco. Conexão boa, 3 minutos. Volta. Olá, bom dia a todos. Poxa, não tem ninguém na minha live, sacanagem, né? Ah, tem sim, tem 2 pessoas. Bom, eu sou Eduardo Guimarães e a minha finalidade nessa live de hoje é apresentar alguns projetos que geralmente eu desenvolvo com meus ideais, né? Ideais, assim, que estão voltados verdadeiramente para uma finalidade social, porém com um cunho privativo, que a gente vê hoje muito no governo, no meio social, as pessoas utilizar-se da democracia para poder fazer daquilo que é privado algo de interesse privativo de outros grupos, ou seja, para extrair de um meio e passar para um outro meio com o hábito de estar muitas vezes gerando justiça social por meio das autoridades públicas, né? E com isso a gente vê que aquilo que é propriamente público é privatizado, né? A ponto das pessoas, por meio de um partido, de um vertente político, social, de classe ou de governo, controlar a própria nação em prejuízo da própria estabilidade ou governabilidade pública das entidades, né, representando o Ministério Público. Ou seja, aquilo que democratiza, amanhã ele vai privatizar em nome de um grupo restrito que vai dominar e governar praticamente as nossas lideranças políticas e nossas entidades em prejuízo da grande parte. Então, assim, com vistas a me precaver também, eu desenvolvi vários projetos pessoais meus, né, que estão relacionados desde a formação e criação partidária, né, do Partido Nacional Não Governamental, que tem por finalidade aí, trabalhar com ONGs, que são organizações não governamentais. Por quê? Porque todo tipo de governo ele se origina numa iniciativa privada que não pertence ao governo, né? Inclusive até a própria pessoa investida em cargo público, ele não é uma propriedade do governo, ele simplesmente é um agente, não é isso? E na razão dele proteger muitas das vezes a sua entidade ou aquilo que define a finalidade social dela, ele vai agir em nome da razão ou da lei que torna legal a ação dele. Então, vários projetos, igual o Partido Nacional Não Governamental, ele é voltado justamente para poder dar solidez àquilo que muitas das vezes é utilizado mediante o partido, mediante uma iniciativa ou outra, para poder convergir para outros interesses. Então, para poder preservar justamente o interesse da iniciativa privada dos meus projetos, aí eu criei vários outros projetos paralelos a eles. Inclusive o Partido Nacional Não Governamental tem a questão também que está relacionada ao Ministério Batista Universal ou Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal. Eu quero falar aqui exclusivamente do projeto Copa Coroa do Rei. Projeto Copa Coroa do Rei, você vai ver esse projeto e conhecer deste projeto lá no YouTube, né? Constando mesmo o nome Projeto Copa Coroa do Rei. Tem origem na minha iniciativa privada da formação do meu clube, o Esporte Clube Coroa do Rei. Ou seja, qual que é a finalidade desse projeto, do projeto Copa Coroa do Rei? É trazer para os jovens, para os adolescentes, aquilo que muitas das vezes tem apagado a esperança de vários amantes do futebol, certo? Em vários outros clubes de futebol amador. Por quê? Porque o projeto Copa Coroa do Rei é um projeto amador profissionalizante. Ele não é um projeto amador, é um projeto amador profissionalizante. A finalidade dele é tirar os jovens, né, as crianças do mundo das drogas, os adolescentes, né, e trabalhar juntamente com os governos dos estados na razão de trazer o quê? Na razão de trazer ele como um projeto social de amparo às famílias, não é isso? E a finalidade principal do projeto Copa Coroa do Rei é justamente fazer com que os pequenos clubes tenham acesso aos níveis superiores dos campeonatos a nível de estado, nação, a nível de bloco econômico e a nível mundial. O que geralmente não acontece de forma a respeitar o potencial dos clubes ou dar flexibilidade em relação a hierarquias ou níveis, né? Tanto os clubes grandes que podem cair, mas também dos clubes pequenos que podem crescer e chegar a determinados locais. Por que eu falo isso? Porque esse projeto Copa Coroa do Rei, ele tem o caráter amador profissionalizante. Ou seja, ele não é um projeto que está relacionado aos projetos de esporte que a gente vê aí, torneios, seja o que for, seja a nível de estados, ou a nível de nação, ou até mesmo de América, ou a nível de mundo. Mas é um projeto que abrange todas as modalidades e níveis, permitindo que o adolescente, por exemplo, ele ingresse aos 12 anos já, né, no projeto Copa Coroa do Rei, né, nas modalidades e níveis da competição, né, bastando apenas que ele esteja inscrito em um clube e esse clube dê suporte para ele, indiferente de qual idade o clube vai escolher ou vai determinar, aí cada clube é para a ação de cada um.
O próprio projeto em si, ele é criado por mim como fundador do Esporte Clube Coroa do Rei, né? Que é um clube de futebol, que ainda, assim, a gente está procurando alianças em apoio para poder desenvolver o nosso social e, consequentemente, dar mais corpo para esse projeto, o Copa Coroa do Rei, que tem origem na mesma pessoa que sou eu, fundador do clube, fundador e elaborador do projeto, certo? Assim como outros projetos que vai estar relacionado a mim, Eduardo Guimarães, que é meu nome, se vocês não conhecem. Então, quer dizer, minha finalidade é justamente fazer conhecido esse projeto. E o próprio Copa Coroa do Rei é um dos mais importantes e interessantes por dois fatores. A gente vê hoje, no campeonato estadual, nos campeonatos amadores estaduais, várias modalidades que chegam em média aí de níveis, né, do esporte amador, que chegam em média aí de uns 10 fases, né, ou 10 níveis para o time chegar a conquistar, por exemplo, um acesso na Série C ou Série D do campeonato estadual. O Copa Coroa do Rei é um campeonato, é uma competição à parte. Ou seja, o adolescente entra com os 12 anos, quando chega ali 17, 18, 16 para 17, 18, entra na fase de ciclo, que seria a Série C, que seria equivalente à Série C dos campeonatos estaduais. Isso quer dizer que ele tem um projeto que acontece no bairro dele, ou em um conglomerado, né, dependendo da quantidade de bairros que tem dentro do município. Ele vai ter ali, por exemplo, 3 ou 4 bairros que formam justamente a competição no nível inicial, né, dentro de uma determinada sede, em um desses bairros ali que vão compor essas 27, certo? Essas 27, por sua vez, vai dar condição de que haja um programa social, um programa, né, apoiado pelo governo, pelas empresas privadas, para que esse adolescente alcance, inclusive, por meio do governo, por meio da iniciativa privada, um apoio social para que ele possa ter um salário mínimo, por exemplo, ou algo que possa ajudar a mãe dele ou o pai dele. É algo que está relacionado apenas ao primeiro filho, para evitar também que as pessoas acham que é o seguinte, porque é um projeto de governo, não, é da iniciativa privada. Eu represento essa iniciativa privada, gestor e criador do projeto, certo? E a finalidade dele é justamente trazer mais consciência política social, não só para as famílias, mas para as mulheres, para os homens, de que amanhã o futuro dos filhos dele depende também da ação dele hoje. E muitas das vezes a gente quer acusar o governo disso, o governo daquilo outro. Muitas das pessoas passam a esperança além daquilo que a gente verdadeiramente vê elas atuando, né, de forma a aplacar o sofrimento da sociedade. E, na verdade, eles não estão ajudando a sociedade dessa forma. Simplesmente eles estão construindo uma máscara que amanhã vai cair por terra por 2 fatores. Ele está sendo alienado por uma política, muitas das vezes, voltada para mídia de exploração, formação e garantia de proletariado, para dar confortabilidade a pessoas que, de alguma forma, já controlam o nosso governo, o nosso Estado, inclusive usa nossos filhos para outros fins, como se a humanidade fosse recurso de governo, fosse propriedade de entidade pública, ou, de alguma forma, fosse refil para ser queimado em vários outros fatores, em nome de um social de pessoas ou classes, que de alguma forma está controlando financeiramente e restringindo democraticamente a população, mediante, inclusive, aquela questão de formação acadêmica, que vai ser amanhã um grande problema para aquelas pessoas que, em sua liberdade intelectual de crescimento e desenvolvimento, podem ser barradas porque alguém vai querer atribuir a elas certificações ou qualificações que, na prática, é interessante para a iniciativa privada de outros meios, de outros vínculos sociais, e não dela, e não da liberdade de expressão dela, em razão de tornar, vamos dizer assim, de público-privado o projeto dela, ou fazer crescer conforme a extensão do social vai ser formada. E a minha ideia justamente nessa questão toda é eliminar justamente esses princípios aí, que vem muitas das vezes ligado a um partido, a um grupo, que se instala no governo e quer privatizar o governo público como se fosse propriedade deste partido, e muitas vezes manipulando a população. Aí acontece deles roubar as grandes empresas públicas, e depois ainda a população é manipulada diante da sua carência, da sua miséria, para poder ainda defender essas pessoas, porque elas são chantageadas de alguma forma, de forma indireta, pelo mercado negro, né, extrajudicialmente por pessoas que compram, né, a política do nosso país, do nosso Estado, o que fere também o caráter público diante dos próprios representantes dos nossos governos. Por quê? Porque onde falta a imparcialidade, a impessoalidade, a homogeneidade, vai faltar também a garantia do direito personalíssimo, a inerência dele, né, e a clareza da ação pública. Ou seja, eles tornam privativos o próprio serviço público em relação a um partido ou grupo social que está por trás dele. E quer democratizar a sua privacidade, que é de iniciativa privada, para poder fazer
né, manter uma mídia de influência desses grupos que de alguma forma estão só mudando o bastão, né, do poder para outros partidos ou para outros nomes. E na prática eles não estão interessados em ajudar a comunidade. Então os projetos que eu desenvolvo geralmente, ele tem a finalidade de agir num conteúdo maior com a formação do seu próprio social, eliminando justamente a corrupção. Então o projeto Copa Coroa do Rei é aquele projeto que tem ali a sua primeira fase de acesso com a criança aos 12 anos. Só nessa fase que ela vai estar justamente inserida nesse projeto, 12 a 11, pode ser até um pouquinho antes, mas o certo é 12 anos, assim, quando ela começa a ser adolescente. Nessa fase, é a fase que ela vai estar praticando o esporte, né, as modalidades do esporte do projeto Copa Coroa do Rei a nível de bairro, certo? E certamente esse bairro ele vai estar relacionado a 2 ou 3 bairros mais ou menos, por exemplo. Vou dar por exemplo o município de Sabará. O município de Sabará tem 64 bairros. Se eu for dividir 64 bairros por 27, a gente vai ver que dentro do município de Sabará será necessário ter em cada sede, no mínimo, né, aglomeração ou união, né, de 3 bairros, 3,1 bairros. Não é isso? Que seria justamente, ou 32, 3,2. Que isso seria justamente os bairros em que o projeto Copa Coroa do Rei irá assistir, né, mediante uma sede de um clube, que no caso do bairro Jardins Castanheiras, eu pretendo adquirir o espaço, né, relacionado ao Esporte Clube Coroa do Rei, né, que é a base de fundação do projeto Copa Coroa do Rei, para poder sediar não só esse evento, mas também os demais eventos ali. Por quê? Porque se trata de algo de iniciativa privada com autonomia própria, que é uma organização não governamental, que é a associação do meu clube, não a associação do bairro, a qual também sou presidente, mas é a associação do meu clube. Então, eu sei separar uma coisa da outra, justamente para não haver o quê? A democratização daquilo que é de direito privado, para poder dar publicidade a algo que amanhã vai ser convergido para o interesse privado de outros, sob algo de gestão pública tendenciosa, de pessoas que querem controlar as entidades públicas, ou utilizam dela para poder desviar aquilo que é do interesse privado para outros grupos de interesse privado também, simplesmente por questão financeira. Porque o projeto Copa Coroa do Rei é um projeto mais abrangente. É um projeto que dá mais esperança para as famílias e impulsiona ela diretamente a participar do dia a dia do jovem. Porque se você sabe que o seu jovem, sua criança hoje, ele pode ter, o time dele pode ter acesso à divisão principal do campeonato profissional, a possibilidade dos pais, da mãe, da sociedade, ou até do governo, das empresas privadas, das empresas públicas nacionais ou internacionais apoiar esse projeto é bem maior. Por quê? Porque ele sabe que tem esperança, ele sabe que tem retorno. E a gente vê que hoje em dia que os campeonatos amadores, seja o país for, tem as modalidades, as suas fases, eles não garantem que um time ou outro, ainda que ele vença durante 10 anos seguidos, ele vai chegar, por exemplo, nas divisões de acesso dos campeonatos profissionais a nível de estado. Muito pelo contrário, de entender que as pessoas entram ali porque o grupo social deles querem, né? Pode colocar ou pode não colocar. Agora o projeto Copa Coroa do Rei é diferente. Ele é paralelo, não é paralelo por quê? Porque na verdade é desenvolvido totalmente por mim, eu sei muito bem o que eu estou falando, são 47 páginas, se você quer conhecer o projeto Copa Coroa do Rei, basta entrar no site Esporte Clube Coroa do Rei, ou no site Copa Coroa do Rei de futebol, né? Aí ele tem o caráter amador profissionalizante, você vai ver lá um link, vai estar constando nesse link lá, as 47 páginas desse projeto que é desenvolvido por mim, você vai conhecer todos eles. Algum link pode ser que você encontre lá, um link com 40 páginas, mas você vai conhecer qual é a finalidade dele. E você vai ver que o adolescente, ele já entra com 12 anos, e com 16 a 17, ou entre 18, ele já está na fase de ciclo. Ou seja, você não vai ver um adolescente de 17 anos jogando, por exemplo, a nível de bairro, porque a nível de bairro a fase de acesso é feita apenas por inscrição, né, de determinado clube que quer participar. E ele chega justamente a escalonar e qualificar cada nível conforme o potencial, a patente profissional que o jogador, que o praticante do esporte consegue, adquire, né, por ser uma pessoa assídua, por ser uma pessoa que trabalha juntamente com o clube, preservando o espírito de equipe, qualificando e valorizando também o esporte, né, do futebol, seja do basquete, seja do vôlei. No caso aqui especificamente eu estou falando do futebol de campo. Então, assim, na fase de ciclo dele, que é a terceira fase, que é a nível de estado, ele já está equivalente, é um campeonato equivalente à Série C dos campeonatos estaduais. Assim, em relação aí por exemplo, em Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol, certo? É claro que eu não vou pedir licença para a Federação Mineira de Futebol para poder desenvolver um projeto pessoal meu, que é o projeto Copa Coroa do Rei, para poder, tipo assim, divergir dos meus interesses, para poder favorecer pessoas que na prática, de alguma forma, não estão justificando aquilo que torna flexível a ação
dos clubes que têm interesse de participar dos campeonatos dele chegar verdadeiramente aos níveis superiores, né, às fases superiores dos seus campeonatos. Então não vou deixar ser ferido aquilo que é meu para o social de clubes ou do evento a ser desenvolvido por mim, com aquelas pessoas que vierem apoiar, para poder ser prejudicado, né? Ou seja, deixar danificar o meu vinho e o meu azeite para poder favorecer, por exemplo, né, uma questão que se equivale àquela que Jesus falou, né? Não deu que é sangue aos cães, não deu que é santo aos cães nem pérola aos porcos. Por quê? Porque a gente sabe que não há essa flexibilidade durante 10 anos, né, que garanta que um time amador, né, de várzea vai chegar na divisão principal de um campeonato mineiro, por exemplo, ou de um campeonato estadual. Não tem um regulamento que garante isso para poder ler lá e ver que ele vai chegar. Muito pelo contrário. Tem aquela questão, se chegar, chega porque foi favorecido de outra forma. Por questão de que trabalhou, correu dentro do campo, batalhou, respeitou o espírito de equipe, o potencial das equipes. Isso aí não vai acontecer, porque não tem lógica matemática nem racional para isso acontecer. Prova disso que pode, uma vez conhecendo o projeto Copa Coroa do Rei, você vai ver o que eu estou falando. Estou falando de coisa que tem realidade matemática para mim. Linha de raciocínio e equilíbrio para isso. Então, assim, o adolescente praticamente, assim, conseguindo trabalhar o projeto Copa Coroa do Rei juntamente com sua família, né, com seu clube, que é algo que acontece diferente do clube dele, assim como acontece diferente do meu clube também, que o meu clube é o Esporte Copa Coroa do Rei, mas o projeto Copa Coroa do Rei é a parte. Então, quer dizer, ele vai ter ali a fase 1, que é a nível de bairro, uma sede que vai estar relacionada a um determinado bairro, entre 20 bairros ou regiões dentro do município, certo? Esse bairro vai ter ali, no caso de Sabará, por exemplo, é um exemplo, né? 64 bairros dividido por 20, vai ser o quê? 3,2 ou 3,1 em média. Então, automaticamente, você tem 3 bairros ali. Desses 3 bairros, vai formar ali um campeonato ali para crianças ou para adolescentes com uma média de 12 anos para até 13, certo? E ali vai ser formado 8, 16 equipes, até 20 equipes. Vai depender justamente da quantidade de clubes que se inscrever. Não tem uma quantidade certa. Simplesmente precisa que haja entre 8, 10. E indiferente se ser limpo ou não, o próprio regulamento meu, desenvolvido lá no projeto, vai permitir com que, por pontos corridos, esse grupo que conseguir ser inscrito, participe do projeto e também defina, por exemplo, a nível inicial, o campeão e o vice-campeão, que já vão definir também a segunda fase, que é a nível de município. É a segunda fase, ou segundo nível da modalidade Copa Coroa do Rei, que é a nível de município, que já são compostos por 40 times. O primeiro vai depender, geralmente não tem uma quantidade X, por quê? Porque é um nível de acesso em que depende da inscrição, do interesse de cada clube e do ajuntamento de cada interessado. Né? Clube interessado ou grupo de pessoas que estão ligadas a ele, certo? Então, assim, participou, quer dizer, primeira edição do projeto Copa Coroa do Rei, vai ser classificado o primeiro e segundo a nível de bairro, para poder participar da primeira fase do campeonato a nível de município. Ou seja, você não vai ver um adolescente de 13 anos participando do nível de acesso no bairro. Por quê? Porque o processo ele é todo escalonado. Ele vai com 12 até 19, 18 anos, de acordo com o crescimento profissional de cada jogador, de cada equipe, da participação social dela do clube. Ou seja, se chegar alguém com essa idade, ele vai entrar num clube que esteja participando a nível municipal, ou a nível estadual, ou a nível nacional. Ele não vai entrar nesse clube já na questão da fase de acesso, porque a fase de acesso tem a idade própria para o clube. Ou seja, as crianças, os adolescentes, ele já tem garantia de que esse projeto ele está sendo amparado socialmente. E se a gente consegue apoio do governo e do Estado, a gente está tirando muitas crianças do mundo das drogas, da violência. Não é isso? Porque hoje em dia não tem aquela pessoa que vai agir com juízo, que ela não tem que ferir a lei, porque a própria lei fala que você é livre para ir, para voltar. Quando você está cerceado da sua liberdade, a própria lei, os agentes vai ferir a lei para poder fazer valer o juízo, não vai? Assim também somos nós. Por mais que você não queira fazer, você não vai conseguir fazer um mal com quem quer que seja, o perverso você não vai conseguir tolerar ele, não. Você vai tratar como ovelhas perdidas, pessoas que de alguma forma estão inconscientes do que estão fazendo, não estão fazendo por questão de interesse, por quanto mais for rebeldia. Então, quer dizer, tudo tem seu limite. Tem que a pessoa que vai aceitar porque virou refém de lei, de advocacia tendenciosa de grupo, magistratura, ou pessoas que querem usar certas vertentes das atividades econômicas para poder controlar você e te chantagear, não. Você entendeu? Ou seja, quer democratizar sua privacidade para poder tornar público, para tornar privado aquilo que ele acabou de fazer se tornar público, o interesse de grupo social dele e classe. Quer dizer, lógico, essa é a máscara pública do nosso país. Manter mídia imperiosa com efeitos judiciais tendenciosos e advocacias malignas, né?
Que a verdade é essa. E eu falo na cara dura, para a pessoa entender que eu estou falando para ela dentro do jargão mesmo, que ele tem que entender que eu estou falando para ele a verdade. Estou falando a verdade para ele entender que ele não está me enganando, pode estar enganando os demais, né? Que depende diretamente do que ele pensa, do que ele age, do que ele se intitula. Mas a gente, como pessoa e cidadão, não somos definidos pelo uso, o abuso do uso e do livre-arbítrio à lei, mas pelos limites que você, de alguma forma, define que os princípios é útil para você. Se as pessoas ferem os próprios princípios, elas não vão chegar na finalidade que ela quer. Ela pode querer tirar você do foco para poder garantir uma mídia de influência. Então a gente tem que crescer também com o nosso social conforme aquilo que a gente vê que é as características, né, que apresenta justamente as pessoas que tem que estar sempre nos engodando com aquela boa mente ou boa cara de bom agente ou de bem interessado, né, ou interessado em nosso bem, né, vamos dizer assim. E a gente tem que eliminar isso aí, né. Então você vai ver lá, não vai participar, voltando no assunto do projeto Coroa do Rei, você não vai ver, por exemplo, um jovem de 12 a 13 anos participando da fase, né, a nível de município, porque a fase município já tem um número de clubes, né, que é primeiramente, que a princípio, né, do pontapé da primeira edição, certamente vai ser classificado o primeiro e o segundo colocado a nível de bairro, para que haja também a composição da segunda fase a nível municipal. Todas as edições do campeonato Copa Coroa, ou da Copa Coroa do Rei, ele é profissional, amador profissionalizante. Ele não é amador profissionalizante. Por quê? Porque a tendência é o jovem crescer e chegar a ser profissional. E a competição dá qualidade para que todos os clubes tenham condição de profissionalizar, certo? E dá mais esperança para o jovem, torna mais seletivo também, né? O próprio esporte na razão de gerar melhores profissionais em relação ao futebol e dar mais qualidade e valor para eles. Não é isso? E mais esperança para as famílias que gostam de futebol, para os adolescentes, não é isso? E o que a gente vê aí hoje em dia não é isso, são embromação. Só fica ali 10 anos tentando participar de um campeonato amador, de uma fase, de um módulo X, e não há garantia que ele vai chegar lá. O pessoal cria uns torneios paralelos, não, esse torneio aqui tem fase, tem acesso. Vai ver a organização dele, você tem condição, flexibilidade organizacional de ofício, igual você vai ver lá no projeto Copa Coroa, no ofício dele, tem 47 páginas, você vai ver que tem flexibilidade para tudo que eu estou te falando. Tem potencial organizacional para poder garantir que o clube pequeno, quanto o clube grande, ele vai chegar. E do jeito que a gente vê aí, não tem lógica. Ele coloca quem que eles querem, conforme a influência deles. Então, é um projeto que eu já desenvolvi de forma toda blindada. E assessora a ele, tem os outros projetos partidários, né, que é do Partido Nacional Movimental, desenvolvido por mim, também para dar sustentabilidade política e democrática também, com essa formação social de pessoas, de grupos, amantes do esporte, que vier participar do projeto Copa Coroa do Rei. Então, passou dessa fase. Então, entendeu que na primeira edição classifica-se 2, na segunda edição classifica-se apenas o campeão. A fase de bairro, para quê? Para que haja justamente a flexibilidade, né, de acesso para os clubes pequenos, a segunda fase a nível de município. Essa fase só vai acontecer, a segunda fase só acontece a nível de município. A primeira fase só acontece a nível de região municipal, ou seja, entre os bairros que fazem parte de uma região ou de uma sede onde estará sendo realizado o projeto. Então não tem como algo funcionar de forma fora da estratégia, né, criada, desenvolvida por mim, mediante o projeto Copa Coroa do Rei. E a idade, sim, vai ser sempre compatível com aquilo que está estabelecido no projeto. Então não adianta a pessoa vir querer rotar isso, rotar aquilo outro. Não vai dar certo. Ela não está mexendo com bobo, né, e nem com moleque. Então vai ver que é uma coisa séria para quem leva a sério o esporte. Para quem vê que a igualdade de direito, ela acontece quando você respeita também o potencial de cada um. E não quer furar a fila porque você acha que você é um clube grande ou que você tem uma herança política, social, cultural em algum tipo de etimologia ou originária de povos estrangeiros dentro do país. Ou qualquer outro fator que justifique, por exemplo, a sua ascensão ou a restrição dos demais. Então a gente vai ver que o potencial ele é observado, ele é respeitado. Na segunda fase, 40 times, geralmente vai ser classificado, 20 vão permanecer, né, considerando o primeiro campeão que vai para a Série C já do campeonato estadual, né, que é a fase de ciclo. A fase de ciclo é onde é que o jogador vai ter os seus 16 ou 17 anos, né, relacionado aí já àquela fase. Isso em relação à série 3, né, assim, a fase 3, que é equivalente à série C do municipal ou dos estaduais, vamos dizer assim. Então você vai ver que não é uma conversa para boi dormir, em que a pessoa chega, não, porque fulano não consigo classificar, quer dizer, aí se depender de arbitragem vai roubar a ponto de
né, de ferir o regulamento e perder a função dele, a oportunidade de estar trabalhando no evento. Justamente por quê? Porque ela vai ser formada justamente no exercício da própria competição para fins próprios com o desenvolvimento do projeto, né? Diferente do que os clubes pensam, é algo à parte, né? Respeitado justamente a autonomia jurídica, né, do criador ou dos clubes que estão participando da associação, né, do projeto Copa Coroa do Rei, que é a Sociedade de Clubes de Jaboque. Não é isso? Tem o quê? A formação do elenco com base em participantes que estão ali de forma saudável, respeitando princípios para que haja também flexibilidade e o acesso de todos. É isso? E, pois é, voltando ao assunto que eu perdi aqui. Não perdi. Na verdade, estava na segunda fase, né? A segunda fase é composta da primeira edição por campeão e vice-campeão dos bairros, que são 20, geralmente, sedes, posicionada por 20 região ou por 20 bairros, que geralmente está ligado a outros aglomerados de bairros ali, certo? Beleza. Primeira edição, liberou, desenvolveu, né? Chegou o campeão, o vice-campeão é conhecido, então quer dizer, esses vice-campeão e primeiro campeão e vice-campeão já vão compor a segunda fase, né, do projeto Copa Coroa do Rei. Esses campeões geralmente vão ser adolescentes, vão estar já na fase de 13 para 14 anos, não é isso? Porque esse 12 para 13 ele vai ser fase de bairro, então quer dizer, de 13 para 14 anos ele já está na fase, a segunda fase, ele já tem 40 equipes, e as 40 equipes 20 vão ficar naquela fase e 20 vão cair, dando acesso novamente, né, a um ciclo de dependência com um novo classificado na edição posterior entre os 20 bairros anterior, que vai ser já classificado só o primeiro, campeão e só o campeão, né, porque a primeira já é a segunda edição. A primeira edição só vai servir para poder definir justamente a cara do campeonato, né, para aquele pontapé inicial. Da segunda edição, as fases de bairro, por exemplo, a primeira fase de acesso, só classifica na segunda edição só o primeiro, só o campeão, só o primeiro colocado. Em relação já ao município, já são 40 clubes. Ficou os 20 ali, então vai subir 20 e descer 20. É isso? São mais pessoas participando, são mais clubes participando. Certo? Beleza até aí? Tranquilo. Aí agora vamos trabalhar a questão ligada ao Estado. O Estado já tem a fase, a Copa Coroa do Rei, vamos dizer assim, já tem 20, já vai ter 20 sedes, né, em cidades, são, segundo o que eu desenvolvi no projeto e determinei lá no projeto Copa Coroa do Rei. Estou falando porque é um projeto meu, pessoal. Estou falando por algo que depende de uma autoridade, de um terceiro, de quem quer que seja definir isso para mim, não. Isso é eu, trabalhando no meu projeto, sem interferência, não tem influência de quem quer que seja, para falar assim, não, eu estou dando meu pitaco. Se ele for chamado da pitaco, é para aquilo que é útil para o desenvolvimento do projeto. Eu estou falando justamente daquilo que eu não dependo do pitaco dele. Então, quer dizer, não é o caso, né? E se vier de boa mente, vai ser para aqueles que já fazem parte e de alguma forma são certificados ou credenciados por mim como quem verdadeiramente vai acrescentar algo de útil para esse projeto. Deliberadamente, porque ele acha que tem poder de meter o bedelho onde ele quer, não vai dar nem palpite. O palpite dele nem é bem-vindo, para ser mais exato. Então, o que acontece? A nível de estado, agora vai começar a Série C. A Série C, quer dizer, venceu ali a primeira fase, 13 para 14 anos. Já nós estamos trabalhando já a segunda fase, não é isso? A terceira fase. Aí você vai ver lá, o 12 para 13, o adolescente chegou na segunda fase, a nível de município ainda. A terceira fase está a nível de estado, que equivale a Série C dos campeonatos estaduais, certo? Ou seja, ali são 20 regiões. Ou seja, aqueles 20 que foi classificado dentro do município, somente o campeão municipal vai preencher uma vaga dentro das 20 regiões do estado, que compreende a Série C. Ou seja, na primeira fase, vai ser o primeiro, o campeão e o vice-campeão de cada região, não é isso? Não é isso? Como a região, a distribuição da sede dentro do estado é 3 na capital, 6 na região metropolitana e 11 na região interiorana. Ou seja, você tem ali, por exemplo, vai vir, por exemplo, na segunda edição do campeonato, o mesmo molde que acontece dentro do município. Ou seja, o campeonato de bairro vai gerar, por exemplo, 2 participantes, o primeiro e o segundo colocado, que vai compor já a segunda fase, né, daquela edição
ainda naquele mesmo ano, para poder já garantir que no próximo ano você já tenha já a fase de acesso, né, de 12 a 13 anos, e a segunda fase, dentro do município. E a mesma coisa vai ser a nível de estado, ou seja, vai se classificar primeiro e segundo para compor, por exemplo, esses 40 times já a nível da Série C, certo? A nível de estado, certo? Vai ser classificado na razão de que haja também 40 clubes na Série C, certo? Aí já na segunda edição vai ser classificado apenas um só, somente um campeão, somente um campeão de cada município ou de cada sede, que vai compor justamente o que? Vai ser composta cada sede regional a nível de estados, que vai ser composta com cada membro, né, com cada time que foi campeão da sede do evento anterior. É isso? E formada essa sede ali, você vai ver que vai na segunda edição você vai ter lá os 20 times que permaneceram e os 20 que subiram. Ou seja, é um número maior de equipes, sim. Mas não é aquele campeonato em que você tem, por exemplo, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Quer dizer, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, no caso, estou falando no sentido, não falando mal de quem quer que seja, não, só para você poder ter uma comparação da medida de raciocínio. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil não é brasileiro da mesma forma? Então, quer dizer, qual que é a diferença? Então, pensa assim, tem um valor social? Tem. Mas no projeto Copa Coroa do Rei não existe, por exemplo, campeonato Copa Coroa do Rei. Existe Copa Coroa do Rei. Tudo é Copa Coroa do Rei. A diferença é só a fase, a edição, a modalidade e o nível profissional. O nível profissional, por exemplo, a nível de estado, na fase de ciclo do futebol amador profissionalizante, já é profissional, já é amador profissionalizante. Ou seja, aquele time que não passou para a Série C, por exemplo, ou para a Série B, da fase C, já faz de ciclo do campeão da Copa Coroa do Rei. Então, quer dizer, aquele que não passou para a Série B, ele está na fase de ciclo. Ou seja, ele vai estar sempre ali. Pode ser que naquele ano não passou, mas no próximo ano pode ser que ele passe. Né? Pode ser que muitos jogadores da base daquele clube X não cheguem no nível que aquele jogador que não venceu o campeonato anterior chegou, e ele vai continuar ali até a equipe dele se formar ou ter um potencial compatível para poder ser classificado. Então, quer dizer, isso é irrelevante, não atrapalha em coisa alguma. Então, assim, definindo as 27 estatuais, certamente você vai ser classificado os melhores clubes a nível de município que vai compor aquela região. Não é isso? Por exemplo, é uma sede por região. Né? Região metropolitana são 6 sedes. Região interiorana são 11. Região de capitais são 9. São 3. Então, automaticamente, a gente vê que a nível de município, da mesma forma que os bairros compreendem uma sede, por exemplo, no caso do Sabará, 64 bairros. A sede do bairro Jardim das Castanheiras seria, por exemplo, a base matriz de fundação não só do Esporte Coroa do Rei, mas também da Copa Coroa do Rei, que no caso seria o meu clube fundado em Instituto Itumi. Certamente vai ser o estágio do Esporte Coroa do Rei, que é o estágio que eu pretendo correr atrás de verbas ou investimento para poder construir, para poder não só sediar a fase de acesso do projeto Copa Coroa do Rei a nível na fase inicial, mas também os demais níveis também, tanto hierárquicos, a ponto de trazer qualidades para esse estágio, para sediar também aos níveis superiores. Entendeu? E é claro que dentro do projeto vai estar sendo explicado como funciona ou funcionará cada regulamento, cada fim social dele. Então você vai ver ali, ó, o projeto Copa Coroa do Rei, ele tem uma finalidade diferente dos campeonatos que estão aí, certo? Ele dá mais flexibilidade, ele tem o caráter amador profissionalizante. Por quê? Porque não é um amador, simplesmente que a pessoa joga por jogar, por gostar de futebol. Ele joga porque ele tem o interesse de ser profissional e profissionalizar. Ele tem o interesse também de fazer com que pessoas lá, outros times que já fazem parte dos outros campeonatos, apoiem também os clubes pequenos que estão inseridos no campeonato, porque ele vai gerar profissional. Não é? Porque quando ele chega na fase de ciclo, ele já é amador profissionalizante, ele já está na mesma equivalência do campeonato estadual, por exemplo, do Campeonato Mineiro, Série C. E o outro, ele não tem Série D, não, ele tem Série C. Justamente por quê? Porque as duas fases do campeonato na edição dos níveis anterior, ele vai acontecer a nível de bairro, né, região ou sede, dentro do município, e a nível de município já dentro de uma esfera superior. Ele não vai acontecer em outro município. Cada município tem sua característica própria ali para revelar e para desenvolver o projeto.
a nível ali do seu contingente de clubes e amantes do esporte ali dentro. Dali para frente, aquele município já passa por pertencer a uma região que vai compreender uma sede de promoção do evento. Ele já vai classificar justamente o campeão daquela edição ali, na segunda fase, né? Vamos dizer assim, que a primeira fase vai ser o campeão e vice, mas na segunda fase ele vai estar participando ali. Então, quer dizer, quantos clubes pode ser campeão? Quantos municípios faz parte daquela edição? Quer dizer, não importa. Importa que, se você for campeão dentro daquela região, daquela sede, automaticamente você sabe que vai ser composto por 40 equipes. Certo? Então, quer dizer, são 20 sedes. O cara vai falar que vai ter clubes suficientes, clube a mais, que não vai permitir que a forma de eu administrar e organizar o projeto não aconteça, eu vou ter que alterar ele. Não existe isso. Eu sei justamente o que eu estou falando, eu já pensei tudo, estrategei tudo, já usei de estratégia para poder desenvolver tudo, para poder dizer assim, quero ver quem vai chegar e falar comigo e contestar o contrário. Eu não tenho condição de contestar. Até porque, se eu for pensar bem, se eu for me dar o direito de contestar aquilo que ele hoje realmente investe em profissionalismo, muitos clubes grandes, que muitas das vezes tem ali o apoio da torcida, tem recursos que são extraídos da torcida mediante a venda de material esportivo, ingresso, coisa assim, que na hora de participar do esporte, ele vai ver que é o seguinte, que eu tenho mais condição de contestar ele relativo às fases de acesso do futebol amador, dos modos, do que ele me contestar. E eu tenho mais condição de provar para ele que eu estou mais certo do que ele. Né? Por quê? Porque se eu tivesse demandando diretamente com um projeto desse que já acontece há vários anos, desde o início do futebol no país, ele vai ver que a população vai entender que o fato dele achar que o meu projeto não vai dar certo ou que está errado, é justamente porque um time de torcida grande não vai querer que vários clubes pequenos emergentes ou ressurgentes dentro da sua própria torcida tenha mais direito, mais espaço, ou divide aquele capital de pessoas que vão comprar camisa, que vão pagar ingresso. Então, quer dizer, eu creio que é uma ignorância, né? Porque, por exemplo, eu sou atleticano, mas eu não deixo de ser Esporte Clube Coroa do Rei, que é meu time de fundação, cuja fé social está, assim, eleva a Cristo, atributa a Cristo a minha relação com o esporte, ou com a formação social dele. Isso é uma coisa à parte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Até porque não existe futebol sem ter um oponente, sem ter um rival. Diferente se a torcida é uma torcida pacata, ela respeita o profissionalismo, leva as coisas na esportiva, ou não. Né? Então, quer dizer, isso depende da consciência de cada um, respeitar os seus semelhantes e saber que o esporte está aí para agregar valores, para formar uma social de famílias lá fora que estão preocupadas com um bem maior, com a dignidade humana, né, e com a interação social dos seus indivíduos. E que a gente vê muitas das vezes são pessoas construindo um caráter paramilitar, de conflito, de atrito, né, de guerra ou guerra civil, com máscara de estar desenvolvendo um bom esporte. E não é isso que é a finalidade do projeto Copa Coroa do Rei. Pelo contrário, é por isso que ele já não tem justamente essa separação. Por quê? Porque a intenção é mostrar que todos têm oportunidade, todos podem chegar às divisões principais com caráter profissional, porque cada um deles sejam qualificados para isso. Então a gente vê que vai formar a Série C, voltando anteriormente, do campeonato estadual. E com as mesmas características sempre. Porém, quando chegar na Série A do campeonato, a gente vai ver dois fatores que já são diferentes. Aí já entra a série do campeonato, a série principal do campeonato estadual, isso, que é a fase que define que é equivalente à Série A dos campeonatos estaduais, em relação ao projeto Copa Coroa do Rei. Nesse quesito, em relação os campeonatos estaduais que existem hoje, em que os clubes são divididos por modalidades, né, vamos dizer assim, módulos, né, vamos dizer assim, primeira fase de amador, segunda fase, em relação aos campeonatos que existem aí, não tem nada a ver com Copa Coroa do Rei, não. Depois Copa Coroa do Rei, você vai ver que ele não se equivale a forma de se organizar, ele é diferente justamente para poder mostrar qual que é a graça e a diferença entre ele e os níveis de acesso. Nesse projeto, por exemplo, você vai ver que já o nível de acesso já reduziu em 6 anos, né, para um clube que começou, um adolescente que começou a jogar bola com os 12, né, já reduziu em 6 anos para ele poder chegar na fase principal do profissional. Ou seja, o futebol amador que a gente vê aí, há garantias que um clube saia da base e chega nas séries principais ou na Série A do campeonato com menos de 10 anos? E se chegar, não tem garantia que isso vai acontecer, porque não tem estabilidade organizacional que justifique isso. Onde é que eu entrei com aquela questão que eu falei anteriormente?
É mais fácil eu contestar os campeonatos que existem aí e prevalecer do que ele me questionar e falar que eu estou errado. Porque eu sei que eu fiz, como que eu desenvolvi o projeto e diante da face da população e dos homens de esporte, você vai ver que está certo, meu jeito, minha linha de raciocínio. A oportunidade é para todos, para clube grande e para clube pequeno. Clubes pequenos. Vai depender o quê? Do desenvolvimento de cada um deles, do respeito ao potencial do time adversário e da própria organização social, que de alguma forma já vai ser desenvolvida com a sua autarquia financeira própria, que é desenvolvida por mim também, com a idealização minha, que é o Mercobanco S.A., certo? As rede de TV ou rádio Jaboc, que está relacionada à Sociedade do Clube Jaboc, ou seja, todo o processo vai ser concedido por mim de acordo com o vínculo social e a influência social de uma emissora ou outra, ou rádio ou outra. Inclusive participar da diretoria do clube em relação aí aos níveis, né, às fases, vai ser selecionado também de acordo com o perfil, o caráter de cada tipo de equipe ou pessoas ligadas ali. Não vai ser uma coisa manjona, que as pessoas querem falar, não, que é público, não é público, é privado. É de público e privado, para a extensão dele, para essa finalidade. Então a gente vê que quando acontece a democratização excessiva, a política vira casa da mãe Joana. Então a gente vê que isso, eu estou falando isso porque isso acontece na associação do meu bairro, onde eu fui eleito presidente da associação. O cara entra lá para poder promover desmando e às vezes fazer confusão entre as atribuições da associação do bairro com as atribuições da associação de um determinado clube ou outro que quer usar o interesse social para poder convergir para o interesse privativo dele. Então o projeto Copa do Reis não vai fazer isso. Usar não, porque é do governo. Do governo não. É uma iniciativa privada. Uma iniciativa privada é que se tiver do governo ou das empresas que vêm apoiar o mesmo direito que qualquer outra tem para poder vir investir e desenvolver o social, vai ser respeitado da mesma forma, mas não vai ser escravo de quem quer que seja para convergir para a mídia imperiosa de grupo e quer manter influência financeira, de capital, seja o que for, sobre a nação usando o meu projeto. Isso eu não aceito, não admito. Prova disso, eu tenho um projeto Partido Nacional Não Governamental e tem o slogan: não somos governados, somos o governo. Ou seja, é uma sociedade de ONGs, né? Não governamental, organização não governamental, mas com o governo próprio. Então, quer dizer, não vai vir para achar que é da mãe Joana, não é? Porque hoje em dia é assim, a pessoa quer democratizar a sua privacidade e querer privatizar aquilo que é público, aquilo que deveria representar os princípios, a imagem pública do Estado zelada pelos princípios que a rege, seja homogeneidade e imparcialidade, que são os princípios que vai garantir o quê? A inerência e a personalidade do direito, ou o direito personalista dos indivíduos, ou do clubes, ou das organizações. Pessoas dando fim diverso ao juízo e fazendo a advocacia um método de exploração para convergir interesse ou certificar quem quer que seja, mediante a outros colegiados que vão ter uso restrito de formação acadêmica, coisa assim, para poder favorecer segmentos. Então, eu já estou justamente trabalhando de forma a blindar todos os meus projetos, para poder evitar que pessoas inescrupulosas, com vaidades políticas sociais, venham fazer o que achar conveniente, alegando ser Estado, alegando organização disso. Ele não está organizando nada aqui para poder dar satisfação para ele. E aquelas pessoas que são pessoas livres, não é propriedade do Estado por possuir ou ser rastreado por CPF ou identidade, elas são pessoas livres também. Elas vão apoiar meu projeto com base naquilo que ela tem credibilidade em si mesma. E ela simplesmente está vendo aquilo que ela está compartilhando com o mesmo ideal de crescimento, de esperança para os jovens, para os adolescentes. Então, quer dizer, eu não estou justificando aquilo que é injustificável, eu estou justificando aquilo que é justificável com base naquilo que torna acessível e aceitável meu projeto, o projeto Copa Coroa do Rei, para o esporte amador, profissionalizante e profissional, porque na fase C ele já é a fase de ciclo, ou nessa fase de ciclo, a fase C dele, a terceira fase 1, fase 2, fase 3, né? Da terceira para a quarta fase ele já é a fase de ciclo, ou seja, você já tem adolescentes de 16, 17 anos, que já estão a nível de já estão se profissionalizando para poder passar para a série B, né? Quer dizer, a fase C já é o profissional, já é profissionalizante, que equivale ao quê? Os campeonatos estaduais série C, porque não tem série D, simplesmente série C, série B e série A. Então, quer dizer, ele já está na fase certa, já está chegando à idade certa e você tem garantia de que o jovem ele vai ser trabalhado dentro da sua fase de crescimento, com outros aparatos que os clubes no particular podem desenvolver junto com a comunidade para favorecer ele, seja mediante uma formação acadêmica, seja por conhecimento de língua estrangeira, seja outras formações nutricionais, educação física, coisa assim do tipo, associado também com as escolas, para quê? Para favorecer que haja um crescimento homogêneo em todas as áreas, para aqueles jovens ter suporte social, não é? E o que a gente está vendo aí hoje em dia, as pessoas tiram proveito com status que nunca apresentou coisa alguma e nunca refletiu sobre a humanidade ou a condição
que se encontra o país, muitas das vezes, é imerso em um alto índice de corrupção, o que denota que nunca emitiu da imagem dele, ou refletiu da posição dele, o caráter que ele quer julgar ter diante de um alto índice de corrupção. Que eu penso o seguinte, que se Deus é Deus e ele é luz, a tendência é onde é que a luz radiar, eliminar as trevas. Se as trevas estão crescendo, então as trevas a luz que há nele é trevas. É igual Jesus fala, né? Se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão tais trevas? Não é verdade? Então, a gente não vê pessoas trabalhando com seriedade para nossa gente. Em todos os meios. Então, no projeto Copa Coroa do Rei, eu estou trabalhando aquilo que eu, por convicção própria, leva as pessoas a aceitá-lo como algo certo, líquido e certo, como direito daqueles que vêm formar desse social, participar dessa formação social de grupos de pessoas para o esporte. É isso? E chegando na Série C, vai ser as regiões, isso vai mudar agora da Série B para a Série C, para a série B ou a Série A, as mesmas questões escalonadas. Quer dizer, porém, né, na Série C, na Série B, por exemplo, e na Série A, aí a gente já vai ter a classificação dos clubes já em primeiro, segundo e terceiro lugar, por 2 fatores. Para poder ter o pontapé inicial na primeira edição do campeonato, né, eu vou ter que classificar o primeiro e segundo para poder participar, inclusive, da Série B e da Série C. Para poder, na segunda fase, já ter aquele processo de ciclo de escalonagem de classificação com o evento anterior, da edição anterior, né, na primeira edição. Para que na segunda edição se classifique somente o primeiro colocado. Não é isso? E chegando na Série A, aí entra a questão do campeonato a nível estadual, a nível nacional. A nível nacional vai estar ligado também à região. Não é? Ou seja, aquele estado participa de determinada região, então o clube que for classificado ali, ele vai respeitar, por exemplo, uma vaga, né, para cada clube conforme o número de estados dentro do país. Na série B do campeonato estadual, do campeonato nacional, porque no campeonato nacional não tem Série C. Também não tem Série C no projeto Copa Coroa do Rei. É por isso que ele vai direto, e não tem Série C. Simplesmente ele tem só a regional, que vai decidir ali justamente da mesma forma. Se eu não me engano é isso mesmo, só tem a série B e a Série A. Ali já praticamente já está participando conforme a região do estado, né, ou dos estados, que faz parte da determinada região a nível nacional, da edição a nível nacional. Ele vai ser classificado ali em conformidade com o local ou com as vagas que são direcionadas para aquela região, considerando que vão ser classificados 23 clubes representantes dos 23 estados, dentro de uma região, dentro das 20 regiões nacionais, que são também compostas de 40 equipes que vão participar da edição. A princípio vai ser classificado o primeiro e segundo colocado novamente, primeiro e segundo colocado novamente, ou seja, considerando o número de pontuação, né, a disciplina para o cartão amarelo, cartão vermelho, entendeu? Pontuação, gols, pontuação, vitórias, vamos dizer assim, vitórias, né? A mesma questão que geralmente rege um campeonato normal. Vai ser classificado, certo? E já na segunda fase, 23 vão cair, 17 ficam. Ou seja, isso quer dizer que a curta, média e longo prazo, o projeto Copa Coroa do Rei, ele tende a ser mais equivalente ainda que os campeonatos a nível nacional, seja de Copa do Brasil. Copa do Brasil geralmente é um campeonato à parte, principalmente um campeonato brasileiro. Que é Série C ou Série B, no caso da Copa do Brasil. Copa Coroa do Rei do Brasil, na verdade, ele já é um evento em que só tem Série A e Série B, e não tem Série C, certo? E no caso, ali, ele vai ver que há uma equivalência ali, né, relacionada justamente ao processo de acessão, né, dos estados para justamente ao campeonato nacional. Porque vai estar relacionado à região, sim, mas a região vai compreender, por exemplo, o participante de cada estado, campeão de cada estado, certo? E o campeão de cada estado já compõe justamente a Série B do campeonato Copa Coroa do Rei, série B de futebol, ou seja, a nível de nação. Ali ele já vai, sendo campeão, ele já vai para a Série A. Esse campeão da Série A já vai para a Copa Libertadores, Copa Coroa do Rei, né, de clubes, ou Copa dos Campeões, né, assim, Copa Coroa do Rei da América. É isso que é a questão que equivale ao campeonato a nível da Copa Libertadores hoje em dia, que está ligada aos países do Mercosul,
certo? E assim por sequência. Você vai ver lá dentro do projeto Copa Coroa do Rei, dá para observar que vai estar tudo certinho lá, inclusive o Mundial de Clubes. Ou seja, não é somente um clube ou dois clubes. São os campeões que de alguma forma agregaram valores com esse processo todo em que a criança entrou, o adolescente entrou para poder participar, desenvolver o seu talento desde os 12 anos até chegar profissional, profissionalizante, profissional. Quer dizer, não vai ser desvalorizado o potencial dele. E outro, ele vai ser classificado em conformidade com o nível de profissionalização adquirido. Não é? Você vai ver lá que vai ter profissional nível 1, profissional nível 2, profissional nível 3, não é? Até chegar ao profissional master, que é a nível de América, né? Que é a nível de intercontinental, que é a nível de América do Sul. O profissional supra, que vai ser aquele que está ligado a nível de América, vamos dizer assim, já no conjunto das três Américas, América Central, América do Norte, América do Sul. E o nível profissional ultra, que é aquele campeão de interclubes, mundial de clubes, ou seja, que é aquele que vai vencer, que vai ser o hemisfério, que vai representar o hemisfério, os times do hemisfério sul, ou do ocidente, contra os times orientais, que por escala vão ter a mesma organização dos continentes, da África, da Oceania, da Ásia, da Europa, dos clubes que quiserem participar dentro desses continentes. Ou seja, subir aí só vai ser permitida a verticalização, ou seja, os que chegaram acima vão compor da chave de lá com a chave do lado de cá do Ocidente. Aí já é o projeto Copa Coroa do Rei a nível mundial. Então, quer dizer, é algo que de alguma forma traz uma estrutura diferente, inclusive qualifica cada profissional de acordo com aquilo que foi permitido ele desenvolver mediante a ação do pai, da mãe, do clube. E o campeonato em si funciona à parte. Cada clube desenvolve a sua própria forma de desenvolver o caráter profissional de cada clube, da sua equipe, diferente de qual patrocinador que ele tenha. Também o projeto Copa Coroa do Rei vai estar desenvolvendo junto às empresas privadas alianças que venham gerar, por exemplo, aí um grupo de empresas que venham sediar ou que venham patrocinar as atividades em determinada sede, certo? Ou até mesmo as equipes mesmo que estão ali de forma independente com o projeto Copa Coroa do Rei, é claro. Cada coisa tem que ser respeitada a jurisdição, a autonomia e a competência, né? Não pode se divergir para outros interesses. Então, quer dizer, por quê? Porque geralmente vai ter um capital de giro que vai estar relacionado a torcida, vai estar relacionado a materiais esportivos, alimento, né? Marcas de material esportivo, acessórios, quer dizer, tudo vai gerar dinheiro, vai gerar empregabilidade. Então, quer dizer, eu pensei nisso tudo. Aí pode ir lá no site do Esporte Clube Coroa do Rei ou no YouTube do Esporte Clube Coroa do Rei. Você vai ver lá eu falando sobre essas coisas. Por quê? Porque eu não sou bobo. A gente tá vendo como é que funciona e como é que eu vou criar algo que eu sei que vai ser a mão na roda, né? Vai ser algo assim inovador, vai ser algo que vai desmistificar muitas coisas que por baixo dos panos acontece de forma até mesmo injustificável, irracional, diante de pessoas, inclusive, que participam, no caso do futebol amador, durante 10 anos para você chegar em uma edição profissional de uma fase estadual e, na verdade, ele não chega, não tem garantia que ele chegue. Ou seja, dentro do projeto Copa Coroa do Rei, no mínimo 20 times chegarão à Série C, né? Do campeonato do Copa Coroa do Rei a nível de estado, certo? Já na Série C. E, consequentemente, ele vai participar ali de forma escalonada da Série B e da Série A. E, consequentemente, ele tem a possibilidade de chegar também, por esforço próprio, respeitado o potencial dele, do investidor, seja o pai, seja a mãe, seja a empresa privada, seja o que for, no campeonato também a nível de nação, dos campeonatos regionais a nível de nação e, consequentemente, a nível, né, do próprio membro da divisão principal, que vai dar acesso também para os campeonatos Master, Supra e Ultra. Então, assim, e vai ser qualificado de acordo com o profissional, porque subindo a hierarquia, certamente o salário melhora, a influência também melhora, a mídia pública também melhora. Então, quer dizer, é algo que eu creio que a comunidade, a população deveria ver com bons olhos. Não só os governos públicos municipais, né, dos estados, da nação, das nações do Mercosul, das nações da América, né, da América Central, da América do Norte, ou das Américas, que também, diante do meu projeto Copa Coroa do Rei, você vai ver que tem o suporte também para isso no meu projeto Partido Nacional Movimental, que está ligado ao Ministério Público das Américas, ou formação do MDI,
Por quê? Porque é a forma de dar solidez a esses projetos que vão acontecer para o interesse privativo dos grupos, porém sobre um social em que há autoridades ali trabalhando em proteção do bem maior da nossa comunidade, da nossa sociedade. A nível de estado, de município, né, mediante o projeto Azagov, que faz parte lá do projeto Song HG, que é um projeto meu, da minha ONG, não é isso? Está ali a nível de nação, nível de estado, que é a questão mesmo ali da organização estrutural e financeira também dos estados, a seccionação das moedas, sobre uma moeda única nacional, porém separadas das moedas estatais, para que haja também a preservação da autonomia e independência dos estados e da soberania e independência nacional, com vistas a administrar diretamente uma moeda a nível federal, separada das instituições, para que não haja evasão de divisas, também o jogo sujo da política que venha prejudicar. Então você vai ver que tem todos os projetos, todo o meu projeto vai se enquadrar dentro de outro projeto que é tratado de forma separada, de forma coordenada, mas de forma separada com outro projeto, igual o Copa do Rei, em relação ao projeto Partido Nacional Não Governamental. Assim você vai ver a questão também da instituição do Ministério Batista Universal, a forma organizacional dela. Então são coisas que eu trabalho à parte, porque cada um tem a sua esfera, o seu locus de formação proteica e de imunização com sua própria cadeia de DNA, com seu próprio órgão, não é verdade? Essa é a ideia. Então, assim, que é a forma de trazer imunidade e crescimento para esse corpo, desde a pequenas formação das cromatias ou de formação, ionização, negócio assim, das cadeias de DNA, da formação dela, da forma de nutrir justamente essas células e fazer com que ela seja aí um genótipo que reflete justamente a característica do seu DNA na sociedade para o futuro das nações, para o futuro das crianças, dos adolescentes e dos governos propriamente públicos. Porque do jeito que a gente vê aí, as pessoas estão preocupadas a usar o governo e não desenvolver o governo, né? E todo mundo chega lá e faz o que quer. Aí a população fica só sendo manipulada e explorada, né? Então, do mais é explicar isso mesmo. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube, né? Eduardo Guimarães. Você vai ver lá, você pode se inscrever nesse canal. Tem também o Partido Nacional Não Governamental, tem lá no YouTube os projetos do Partido Nacional Não Governamental. Tem também do projeto Esporte do Coro do Rei, que vai estar tratando sobre o assunto do Copa Coro do Rei, além das próprias ideias sociais de formação da equipe do Esporte do Coro do Rei. E tem os sites também, que de alguma forma vai estar constando lá algum link ou outro, de alguma documentação, algum projeto que eu quero deixar disponível para que você venha conhecer e venha apoiar esses projetos. Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas são manipuladas para desenvolver e manter-se sob uma viseira político-social manipulada pela falsa religião, pelo falso caráter público das próprias autoridades, ou a manipulação desses caráteres de forma a dar fim diverso ao juízo, simplesmente para colocar as pessoas sob o domínio de uma governabilidade que não tem, né, estratégia política, não tem fins sociais com o genérico, e nem com o desenvolvimento da educação, nem preservação da dignidade humana. Eu quero trabalhar diferente, como pessoa, diferente de qual projeto eu esteja desenvolvendo. Legal? Agradecido pela atenção de vocês, e Deus abençoe a todos.